Muito bom que você está aqui. Nós estamos aí dando início a mais um grupo de estudos. E você que está chegando agora, tem muita gente nova que nunca participou. Nós já estamos aí no quinto ano, nos reunindo para compartilhar a palavra. Então já estudamos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, a carta aos Efésios, o ano passado Filipenses e esse ano Colossenses. Amém? Estamos aí encerrando esse ano as cartas da prisão de Paulo. Então já estamos aí a uma jornada, estudando as cartas do apóstolo Paulo. Se você está chegando, não tem problema, inclusive uma informação útil, você tem acesso a todas essas aulas passadas, algumas delas no YouTube, tá bem? Lá no canal da comunidade você encontra tudo isso. Para que serve o grupo de estudos? O grupo de estudos foi criado para treinar a liderança da casa. Em primeiro lugar, os líderes e os futuros líderes. Se você está aqui e não sabia disso, o seu líder te engambelou. Então você será um futuro líder daqui a pouco, porque você está sendo treinado para isso. Mas não vai embora, fica aí, tá bom? Então nós estamos aqui treinando as pessoas, a casa, para que possa servir melhor. Todos nós precisamos manejar bem a palavra de Deus como líderes para gerarmos vida. A palavra de Deus nas mãos erradas gera tragédias e mais tragédias, e gera morte, gera sofrimento, porque é um bisturi nas mãos de alguém que não sabe manusear. Amém? Nós precisamos compreender bem a palavra para que nós possamos ser bons líderes. Uma vez que somos líderes na casa de Deus, o nosso único instrumento é a palavra de Deus. Se você não a conhecer, você não tem condições de liderar bem. Você pode ter carisma, você pode ter habilidades sociais, você pode ter uma série de habilidades humanas que são úteis, mas o principal, o que diferencia um líder na casa de Deus de um líder qualquer, você não vai ter esse instrumento que é a palavra de Deus. Amém? Então, esse é o objetivo aqui do nosso encontro. Nós vamos ter, para quem está chegando agora também, esse primeiro encontro nós não vamos separar em grupo, é só uma aula que nós vamos dar o panorama geral. Mas no próximo encontro nós teremos aula e compartilhamento em grupos, tá bem? Assim vai funcionar durante todo o curso. Nós começamos hoje, e encerraremos o curso em agosto. Eu não me lembro o dia exato, mas no mês de agosto, tá bem? Então todos os anos é essa a duração que tem o grupo de estudos. Terminado esse grupo, você vai perceber que nós já vamos emendar o próximo. Então você já vai começar a ler a próxima carta a ser estudada, finalizado agora em agosto. Esse é o objetivo, que nós passemos como igreja esse ano, todos os anos, mergulhados todos juntos na carta. E, já adiantando, nós vamos revisitar a carta aos Gálatas, a pedidos aí das pessoas, o ano que vem, tá bem? Nós vamos rever essa carta o ano que vem. Muitas pessoas pediram para rever porque não puderam participar, então nós vamos refazer esse grupo no ano que vem com relação aos Gálatas. Um outro recado importante, irmãos, a primeira quinta de cada mês não tem o encontro aqui nosso, tá bem? Não tem grupo de estudos. Toda primeira quinta do mês não tem. Por quê? Porque nós estamos na reunião geral de liderança. Os líderes aqui estão acostumados. Então, toda primeira quinta de cada mês nós temos a reunião geral de liderança aqui na igreja. Então, não tem grupos de estudo. Fique atento com isso, para você não se perder. E entrar numa fria aí, entrar na reunião de liderança sem querer. Porque se entrar na reunião de liderança, aí você não sai mais. Quando nós te segura aqui, você vai ser líder na hora. Vai sair líder daqui. O que mais? Importante. Roteiros. Quero aqui fazer menção honrosa do Tocha. Palmas para o Tocha. Palmas para o Tocha.
Ele entregou às 11h56. E eu tenho a prova. Por que ele entregou? Porque nós usamos uma estratégia esse ano, nós colocamos ele na mentoria do capitão. Ele ficou com medo de ser multado. E ele entregou, pela primeira vez. Parabéns, Tocha. A maioria entregou. Obrigado, irmãos. A maioria entregou, a maioria justificou. E dos que eu li, que estavam comigo, e dos outros mentores aí que comentaram, meus parabéns, tá bem? Meus parabéns pelo esforço, meus parabéns por isso. O autor de Hebreus, ele diz o seguinte, que a igreja, ele estava reclamando com aquela igreja que ela estava muito preguiçosa, porque já tinha passado muitos anos e eles ainda estavam tomando leitinho, né? Leite espiritual, já deveriam estar comendo comida sólida, se exercitados na justiça. Isso que vocês estão fazendo é amadurecimento. Por quê? O roteiro, para que ele serve? Ele serve dentro da estratégia pedagógica criada. Então, nós poderíamos só dar aulas aqui, expositivas, mas nós não acreditamos nisso. Somente na aula expositiva, porque você vai ficar com 10% do que você ouviu. Fazendo dessa forma, você está lendo, você está escrevendo, você está conversando com o seu mentor, você está tendo a aula expositiva, você está compartilhando depois e depois tem a finalização. Ou seja, você participou de todo o processo, você vai ficar com 90% do que você viu, ao invés de 10%. Tá bem? Então ele é uma etapa para que você possa se desenvolver, porque enquanto você está escrevendo e está debatendo, quando você manda, está tendo, né, porque há uma devolutiva do que você fez, por quem está corrigindo o que você fez, então isso gera crescimento. Você não vai esquecer mais o que você fez. Essa é a ideia, tá bem? Muitos ficam preocupados achando que a gente vai ficar corrigindo, mas nós não estamos querendo corrigir, nós queremos que você cresça. Tá bom? A orientação, ninguém fica corrigindo o erro, a gente quer debater e ver se você está entendendo para que você possa chegar melhor no grupo e absorver mais, essa é a ideia. É só uma etapa do que nós estamos propondo. Vamos lá. Dito tudo isso, recado, se eu esqueci alguma coisa, por favor, Marcelo, o pessoal aí do ensino me avise. A gente quer apresentar aqui, e eu vou pedir para o Marcelo enviar para a mídia, os links dos livros, tá bom? Que eu vou apresentar para colocar na descrição do vídeo. Então, o primeiro livro utilizado como base dessa aula foi o do pastor Hernandes, que é o que todo mundo está usando, tá bem? Excelente livro, excelente comentário, didático ao extremo, muito bom. Por que é importante apresentar isso? O pessoal da internet, tá? Para que o pessoal possa saber, quem assistir, da onde nós estamos tirando as informações, tá bom? Um segundo comentário que eu utilizei para montar essa aula é do Michael Bird. É um teólogo australiano, ele não tem em português esse livro aqui, mas é muito bom também. Um terceiro, Douglas Moo, esse é muito bom para quem quer se aprofundar. Comentário de Colossenses e Filemon, tem em português, acessível. Ele é bem maior do que o do Hernandes e ele trata muito bem, assim, com muito mais profundidade, que é a proposta dele. Muito bom comentário. Reverendo Douglas Moo, editora Shed. Utilizei também aqui esse livro chamado A Crucificação, Entendendo a Crucificação de Jesus, porque nós falamos o triunfo de Cristo, né, na carta aos Colossenses, vocês viram lá, e a crucificação de Jesus é o auge da glória de Deus. Entendendo a morte de Jesus, ela vai explicar, um livro excelente, o que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário. E por fim, esse outro livro, que é um comentário também, do David Paul e do Clinton Arnold, que o nosso reverendo Everson ali sentado, gentilmente me emprestou, mas tem um porém, vocês estão vendo que está no plástico. Ele disse, olha cara, esse livro é muito caro, eu gosto muito dele, eu te empresto, mas tem que dar um jeito de ler sem tirar do plástico. Então ele está aqui, a prova que eu li sem tirar do plástico. O Everson coloca os livros dele tudo no plástico. Obrigado, viu, pastor? Foi muito útil, um excelente comentário também. Bom, vamos lá. Vocês trouxeram aí a NVI? Todo mundo deixa aberto aí, capítulo 1, a partir do 13. Vamos fazer uma leitura daqui a pouco. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Começando de vez. Dar o contexto da carta, contexto da cidade, contexto do surgimento e da vida da igreja.
Primeiro objetivo é esse. Por quê? O contexto do texto, ele é importante. É claro que nós não podemos ficar reféns do contexto, porque o texto é mais importante que o contexto. Afinal de contas, o texto sobreviveu. O contexto não. O texto é a palavra de Deus, o contexto, ele passa. Mas o contexto nos ajuda a compreender melhor o que Deus falou naquela época e facilita aplicarmos hoje. Porque a Bíblia foi escrita numa época específica, para pessoas específicas. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o que aconteceu lá para aplicarmos aqui. Sem fazer esse exercício, nós caímos em erros de interpretação. Então você vai perceber que o objetivo do nosso discipulado aqui é ir versículo a versículo, irmos versículo a versículo, compreendendo de fato o que Deus desejou falar. O segundo objetivo é dar uma visão panorâmica de toda a carta, tá bem? Para que você possa, nessa primeira aula, compreender de cima, né, entender aí o objetivo, né, um dos objetivos da carta e a mensagem principal e possibilitar uma melhor leitura e aplicações para o nosso tempo. Certo? Então o exercício é sempre esse, compreender o que Deus disse na época e aplicar corretamente hoje. Então vamos lá. Como que esses contextos, né, nos ajudam? O contexto da carta. A carta aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, é uma das cartas da prisão ao lado de Efésios, Filipenses e Filemão. Cartas da prisão porque são cartas que o apóstolo escreveu quando estava preso, em razão do Evangelho, por conta do Evangelho. Então, se você acompanhar, não precisa abrir, mas eu tirei daqui da carta para demonstrar para vocês, Colossenses 4:3, o apóstolo diz assim: orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Olha o que ele diz: pelo qual também estou algemado. Ou seja, Paulo estava preso, a própria carta revela isso, então ele estava preso. Isso é um contexto importante, porque o fato da prisão de Paulo não é uma questão que nós possamos passar de largo. Ela é um fato interessante, porque uma prisão influencia na vida e na escrita de qualquer pessoa. Uma coisa é você estar livre, os carcereiros estão assim, ó, que trabalha aqui, ó. Influencia. Porque, obviamente, se você está livre e escreve, é de uma forma. Se você está naquele contexto de prisão, é uma outra perspectiva que você tem. Então, esse é um contexto importante que nós não podemos perder de vista quando lermos a carta de Paulo aos Colossenses. Ele estava preso, mas ele não estava preso porque ele era um arruaceiro, porque ele era um bandido, porque ele era um malfeitor. Ele estava preso por causa do Evangelho, por pregar o Evangelho. E isso tem influência. E o que chama atenção é que a influência que percebemos é que o apóstolo não permitiu que esse fato o influenciasse de forma negativa, ao contrário. Ele dizia que ele estava alegre e ele exortava a igreja a alegrar-se, em especial na carta aos Filipenses, que nós vimos ano passado. Então o apóstolo está preso em razão do Evangelho e é simplesmente constrangedor a forma como o apóstolo lida com essa dificuldade. Ele não se deixa abater, ele não permite que a ingratidão tome conta do seu coração, ele não permite questionar a Deus. Coisa do tipo: Senhor, eu estou pregando o seu Evangelho e estou preso, onde é que o Senhor estava? Ele não se permite fazer isso, ao contrário. Na carta aos Filipenses ele chega a dizer: olha, eu estou preso, mas, quer saber de uma coisa? Até me alegro nisso, por quê? Porque por conta da minha prisão, eu consegui pregar para a guarda pretoriana o Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho está solto, isso que interessa. A mentalidade, o modo de pensar do apóstolo Paulo nos constrange. Nos constrange. Nós não podemos perder esse contexto de vida, esse contexto da carta que ele está escrevendo, porque ele nos constrange, porque nós certamente reclamamos por muito menos. Mas ele está dizendo: olha, eu me alegro. Inclusive na carta aos Colossenses ele diz o seguinte: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo.
Então, tanto em Filipenses quanto em Colossenses, ele diz, olha, eu me alegro, mas ele está preso. Por que isso é importante? Porque nós não podemos ler essa carta como um manual de bem-estar pessoal, um manual de como ter paz pessoal, de como ter prosperidade pessoal, de como vivermos bem a nossa vida, que já é boa, apesar das dificuldades. Nós não podemos ler essas cartas da prisão como quem Paulo está escrevendo para tirar nossa ansiedade simplesmente, para a gente ficar legal, para a gente viver numa boa, como que a gente vive uma vida agradável. Paulo não está escrevendo para isso, porque ele está preso por causa do Evangelho. A mentalidade de Paulo está no Evangelho. A mentalidade de Paulo está, o modo de pensar dele é o seguinte, aconteça o que acontecer comigo. O que interessa é se o Evangelho está progredindo. Nisso eu me alegro. É óbvio que Paulo não gostava de estar preso. É óbvio que Paulo gostaria de ser solto. Tanto é que na carta aos Filipenses, por exemplo, ele chega a orar por isso e dizer que acreditava que Deus o faria. Deus não o atendeu. Ele morreu na prisão e não foi liberto. Mas ele queria isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não baseava a vida dele no seguinte sentido, olha, se algo aconteceu comigo que é ruim para mim, ele não avaliava se isso era bom para ele, para dizer se foi bom ou não. Ele olhava e dizia, se promoveu o Evangelho, então eu considero bom, como ele diz. Completa as aflições. A guarda pretoriana foi alcançada pelo Evangelho porque eu fui preso. Se eu não tivesse sido preso, eu não teria como pregar para a guarda. Porque a guarda, ela era um núcleo fechado que ele nunca teria acesso se ele não tivesse sido preso. Então ele não avalia a vida dele, as tragédias que o alcançaram, por meio da sua satisfação, por meio do seu bem-estar, por meio da sua prosperidade pessoal. Ele avalia por meio do Evangelho, se o Evangelho está sendo levado à frente por conta do que aconteceu com ele. É assim que ele mede. Essa perspectiva nós precisamos ter. E nós não podemos perder de vista isso e teremos que nos perguntar. O apóstolo preso continua na sua missão. E nós? Quando é que nós paramos a missão? Quando é que nós desistimos da nossa missão? Ele não parou. O apóstolo preso se alegra pelo Evangelho e não pela sua felicidade pessoal. Nós nos alegramos com o Evangelho, mas com o avanço, o progresso do Evangelho. Vocês viram no capítulo 1 que que o Evangelho vai crescendo em todo o mundo, quando o apóstolo fala. Nós nos alegramos mais com isso, ou nos alegramos mais com nossas conquistas pessoais, de prosperidade pessoal. Nós oramos mais a Deus para que o Evangelho avance, e eis-me aqui, Senhor, para que o Evangelho avance, ainda que hajam prisões e dificuldades, ou Deus serve para nós como alguém que está lá para nos socorrer no final do mês e acertar as contas e nos dar carros e tudo mais. Precisamos pensar, porque só esse fato de Paulo estar preso e dizer alegrem-se, eu estou alegre, e não se deixar abater por isso e olhar a vida dele por essa ótica, já é uma grande lição para nós. O apóstolo não reclama. Nós reclamamos quando? Quando não temos a casa dos sonhos, quando não temos coisas nesse mundo. Ele não reclama simplesmente. Ele diz ao contrário, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Estou citando bastante Filipenses porque é uma carta da prisão. Então nós estamos dando um contexto. Tudo isso está dentro desse contexto da prisão, que serve para Colossenses também. Irmãos, primeiro ponto aqui, nós precisamos combater esse tipo de leitura bíblica interesseira, como se a Bíblia existisse como um manual do fabricante para que nós possamos nos dar bem nessa vida. A palavra revela o Filho. A palavra fala quase que 100% de Jesus. Pouco fala de nós. Pouco fala sobre nós. Pouco revela de nós, a não ser o nosso pecado, aí revela bastante.
mas ela quase que 100% é a revelação do Filho. É para isso que ela foi escrita. O propósito da palavra é revelar Jesus, a esperança da glória em nós, entre os gentios, como nós lemos em Colossenses. O mistério oculto por gerações e gerações, revelado em Cristo Jesus, escancarado, a glória de Deus em Cristo Jesus, no Deus homem. Nós precisamos ter essa leitura para não perder a noção do porquê Paulo escreve o que escreve. Ele está preso por causa do Evangelho. Ele está preso, está sendo maltratado, não tinha direitos humanos nessa época. Ele está acorrentado 24 horas por dia a um soldado, não tinha privacidade. Em um momento da sua prisão, depois que ele sai da prisão domiciliar, ele está em situações que são deploráveis, que não são humanas, numa masmorra mais para frente. Mas em qualquer ponto que Paulo esteve preso, não era digno, não era uma vida boa, nem se compara com a vida que temos. É dessa perspectiva que nós temos que ler a carta. Senão nós vamos errar. Se nós lermos a carta do nosso ponto de vista ocidental, de prosperidade, do sonho americano, nós vamos errar redondamente. Não só ler a carta, ler a Bíblia. Então nós temos que combater essa leitura de prosperidade pessoal e paz pessoal. Não estou dizendo que Deus não nos dê paz, que Deus não nos proteja, que Deus... Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a Bíblia não é um manual para nos darmos bem nessa vida. Para vivermos sem dificuldade nenhuma, para vivermos assim uma vida do sonho. Não é isso. Jesus não morreu para nos dar coisas. Ele morreu para nos dar a Deus, a presença dele. Então é desse ponto de vista que nós temos que partir. Veja bem, o apóstolo prisioneiro demonstra uma alegria que não é da terra, não está firmada nas circunstâncias. A alegria do apóstolo está ancorada no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Me alegro em Deus. A alegria do apóstolo está ancorada nos céus. Por isso ele podia ser feliz em qualquer circunstância. Você quer o segredo da felicidade? Ancore a sua alegria no Senhor, na missão do Evangelho. Coisas que não podem ser destruídas, coisas que o ladrão não pode roubar, coisas que a traça não corrói, tesouros que a traça não corrói. Coloque a sua alegria no céu e aconteça o que acontecer, você sempre estará feliz. Se você fizer do Evangelho a sua vida, se você fizer da missão do Evangelho a sua vida, você sempre estará feliz, porque o Evangelho é indestrutível, ele é invencível, ele não pode ser parado, a igreja não parou nunca. Como cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja, nada pode parar a igreja, nada pode. Tentaram destruir a igreja por todos esses anos, mas a igreja não parou de crescer. Ela avançou, ela continuou, e ela continua. E esse evangelho continuou, como o apóstolo escreve no capítulo 1 de Colossenses, e chegou aonde? Até nós. Chegou até nós, podemos dizer isso ao apóstolo um dia, chegou até nós. Mais de 12 mil anos depois não perdeu força. Nós precisamos ancorar o nosso coração no Senhor. Fazer dele a nossa vida, fazer dele a nossa alegria. Só assim nós poderemos ser felizes em quaisquer circunstâncias. Só assim nós poderemos dizer como apóstolo, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar contente com pouco, com muito. O importante é que o Evangelho está crescendo, o importante é que eu estou na missão, o importante é que Deus está me abrindo portas para que eu pregue com ousadia. Obrigado, Silvio. O importante é isso. O importante não é as circunstâncias que têm ocorrido. O importante é isso. Amém? Então o contexto da carta é esse, não perca isso de vista enquanto você estiver lendo a carta. O apóstolo estava preso. Contexto da cidade. Compreender um pouquinho do contexto da geografia da cidade é importante porque ela nos dá contexto externo das circunstâncias do porquê o autor bíblico está escrevendo o que escreve, nos ajuda a distinguir a intenção do autor. Por exemplo, quando comparamos Filipos com Colossos, as cidades eu estou querendo dizer. Colossos um dia foi uma cidade muito importante, foi uma cidade renomada. Já não era mais na época do apóstolo Paulo. Ela era uma cidade esquecida, não interessava para ninguém, era Presidente Prudente, mais ou menos.
É mais ou menos isso aí, entendeu? Para o Brasil não interessa muito, tanto faz. No mundo, então, poucas pessoas conhecem, só nós mesmo. Mas é um lugar muito bom, graças a Deus, que Deus nos deu para viver. Mas é um lugar que, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da importância, da estratégia, ninguém dá muita importância para nós. Assim era Colossos, né? Ao contrário de Filipos. Filipos era uma colônia romana, recebeu o título de colônia romana. É como se a cidade nossa aqui tivesse recebido algum tipo de título, de comenda, que você recebe mais dinheiro, recebe algum tipo de verba especial, um tipo de tratamento especial. Mais ou menos isso. Então, em Filipos, você tinha a presença de Roma, era uma mini Roma. As pessoas se vestiam como se vestiam em Roma, falavam a mesma língua que falavam em Roma, toda a estrutura administrativa, judiciária estava lá, militar. Então, era uma cidade que era uma cópia de Roma, ela recebeu essa honra. Era uma cidade próspera, que recebia dinheiro da capital. E era uma cidade em que o culto ao imperador era praticado com muito mais frequência e muito mais intensidade do que em Colossos, porque era uma cidade importante para Roma. Uma vez, está vendo a diferença da geografia? Uma vez que era uma cidade importante, o objetivo lá da carta aos Filipenses é acalmar aquela igreja, porque o apóstolo estava preso e ele estava com medo de ser preso também. Porque, como havia o culto ao imperador, e a igreja era pequenininha lá em Filipos, eles estavam com medo de ser esmagados. Porque ser cristão naquela época não era fácil. Você corria o risco de ser preso. A religião oficial não era o cristianismo, era a religião romana. Uma vez que você se tornava cristão, você podia esquecer qualquer tipo de bom negócio. Você se tornava uma ralé, você tinha uma marca nas costas, um alvo nas costas, e você poderia, a qualquer momento, ser responsabilizado por uma coisa que você não fez. Você não tinha força, você era um grupo desprotegido. Então, Filipos, para os filipenses, o apóstolo está escrevendo mais com esse objetivo de acalmar essa igreja que era perseguida. Em Colossos, não. Colossos, Roma não interessava, fizesse o que fizesse, estava tudo certo, tanto faz. Roma não chegava lá, não tinha força para chegar em todos os lugares, como chegava em Filipos. Então, o problema aqui em Colossos não é a perseguição, é uma heresia mesmo, que foi entrando na igreja, que foi tomando alguma forma ao ponto de preocupar Epáfras e ao ponto de preocupar o apóstolo Paulo. Então, por conta da geografia da cidade, você consegue entender um pouco do contexto ali externo. E essa informação, ela é importante por pelo menos dois motivos, né? Um, eu já falei, que essa questão da ameaça, né? Que não era a questão aqui, era a heresia entrando. Então, Paulo está combatendo uma heresia que estava entrando. E dois, demonstra que o apóstolo não era um interesseiro. Porque ele escreve tanto para as cidades importantes, quanto para cidades insignificantes. Isso demonstra que o apóstolo, de fato, tinha o coração no Evangelho. Para ele, pouco importava o tamanho da oferta. Se é que teria oferta. Se é que teria alguma coisa. Para ele, importava que as pessoas fossem cuidadas. E isso também revela a forma como o apóstolo trabalhava. Então, ele não conhecia pessoalmente essa igreja, como fica claro, não fundou essa igreja. Era Epáfras o fundador. E o apóstolo Paulo, então, supervisiona Epáfras. Porque Epáfras relata para ele na prisão o que está acontecendo lá. Paulo, está acontecendo uma tal de uma heresia lá, está complicado. O apóstolo fala, como é que é esse negócio aí, meu filho? Me conta isso aí, o que é que está acontecendo. Tal. Ele fala, não, rapaz, vamos fazer uma... Preciso escrever para o pessoal lá, está errado isso aí, não podemos deixar. Se isso aí ganhar corpo, nós vamos perder essas pessoas. Amém? Então, esse é o segundo contexto da cidade, como estava Colossos. Contexto do surgimento da igreja, já adiantei também, Epáfras é quem funda, né? Está lá em Colossenses 1,7. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Epáfras provavelmente se converteu em alguma viagem missionária de Paulo, e Paulo enviou esse irmão amado a cuidar, a pastorear a igreja lá em Colossos. Tá bem? Essa informação é importante por conta disso, porque o apóstolo não estava presente, não conhecia essa igreja como conhecia a igreja em Filipos, por exemplo. Tá bom? E o contexto da vida da igreja também é importante, porque apesar do apóstolo não ter fundado essa igreja pessoalmente, ele conhecia pessoas ali
que são interessantes, né? Conhecia pessoalmente algumas pessoas dessa igreja, Epáfras e Arquipo, por exemplo, e também outros 2 homens mais famosos, que é Filemon e Onésimo. Nosso grupo de estudos é Carta aos Colossenses e Filemon, né? E ele conhecia essas 2 pessoas, né? Ambos eram da igreja em Colossos. Então, essa história vocês conhecem, ela é muito interessante, porque Filemon era dono de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Filemon já era convertido pelas mãos, pela obra, né? Pela palavra de Paulo em algum momento também. Era filho na fé de Paulo. Em algum momento, Onésimo foge das mãos de Filemon e, por essas ironias de Deus do destino, encontra quem? O apóstolo Paulo na prisão. Eu fico imaginando a cara de Onésimo a hora que o apóstolo Paulo fala: ó, filho, eu conheço o teu dono. Eu conheço de onde você veio, né? Não deve ter sido uma conversa muito fácil, né? Porque o apóstolo, eu fico imaginando o apóstolo achando um momento para dizer: cara, eu vou ter que te mandar de volta, eu não posso, agora que você se converteu, a gente precisa fazer certo. Eu não posso permitir isso, né? Mas Paulo, você vai me mandar de volta meu dono, escravidão, o cristianismo aprova a escravidão. Filho, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer a coisa certa. E escravidão aqui, eu vou pedir para vocês olharem o curso passado, que escravidão, tem mais detalhes lá, não vou entrar nisso agora, mas escravidão aqui nesse contexto não tem a ver com escravidão no estilo africano. Nós não podemos olhar a escravidão bíblica, parênteses aqui, como a questão da escravidão africana, que foi muito mais violenta e foi totalmente diferente da escravidão bíblica. Eu não estou defendendo a escravidão bíblica, eu estou dizendo que ela era diferente. Era uma relação até contratual em muitos momentos, em que você poderia, por opção, se tornar um escravo para saldar sua dívida. Era totalmente diferente. Tá bom? Estou dizendo que era boa, não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que não dá para comparar uma coisa com a outra. A gente chama de anacronismo isso, quando a gente olha uma coisa para o passado com os olhos mais atuais. Não dá para olhar dessa forma. Então, Paulo está mandando Onésimo de volta. Aliás, o pastor Everson vai explicar em detalhes tudo isso na aula que ele vai dar sobre Filemon. Ele manda de volta, dizendo: olha, você precisa, agora que você encontrou Jesus, agora que Deus te achou, você precisa voltar para o seu passado, filho. Você precisa fazer a coisa certa. É a mesma coisa que Deus faz lá no deserto com Agar. Onde você está indo, filha? De onde você veio, para onde você vai? Volta lá para sua senhora. Conserta as coisas. Não dá para prosseguir na vida sem consertar o nosso passado. Se nós estamos errados, nós precisamos voltar. Porque voltar é caminhar para frente nesse caso. Precisamos voltar, precisamos fazer de novo. Então Paulo manda ele de baixo para o seu Senhor. Isso nos ensina que o apóstolo não estava preocupado com revoluções sociais. Sobre a escravidão, combater a escravidão. Ele estava preocupado com o evangelho, que a tudo revoluciona, na verdade. De dentro para fora. Porque agora, ao enviar Onésimo de volta, ele já manda uma carta junto dizendo: ó, Filemon, para não dizer que você me deve a vida, você recebe agora esse irmão amado. Isso aqui era um escândalo para o mundo antigo. Onde já se viu um escravo agora servir junto na igreja, sentar na mesa, que era na casa de Filemon, a igreja, junto com o seu Senhor. Só o cristianismo tinha uma mensagem capaz de juntar no mesmo contexto, na mesma mesa, o escravo e o Senhor como irmãos. Do mesmo jeito que aqui na Amor e Graça tem um monte de polícia aqui, um monte de bandido que saiu. E senta todo mundo junto. Tem uns que ficam meio separados porque ainda está pagando, mas... A gente fez a recepção lá na frente, tem uns irmãos que chegou lá, estava todo mundo enfileirado, estava o capitão, todo mundo, os caras chegaram assim, levantando a mão, achou que é revista. Falou: não, irmão, está tudo certo, aqui não precisa. Só o cristianismo faz isso, só a mensagem do evangelho faz isso. Senta todas as classes sociais diferentes no mesmo contexto. Isso para a época era algo revolucionário, era algo fora do comum, porque
os povos tinham os orgulhos nacionais. O judeu era orgulhoso por conta de ter a lei. O romano era orgulhoso porque era romano e era um império poderoso. E eles não queriam se misturar, na verdade. Um desdenhava do outro. O gentil desdenhava do judeu, o judeu do gentil, e o rico do pobre, e o escravo do livre, e era assim, por classes. O que o cristianismo fez? O que o evangelho fez? Sentou todo mundo na mesma mesa. O apóstolo diz, em Cristo não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, não há pobre, não há escravo, não há livre, porque Cristo é tudo em todos. Se você é escravo, não se incomode com isso, porque você é livre no Senhor, e você que é livre, saiba que você é escravo de Cristo. O evangelho está muito acima de questões sociais, filosóficas, antropológicas. O evangelho é o poder que nos molda de dentro para fora e nos faz sentarmos na mesma mesa. O apóstolo disse o seguinte, Colossenses 1,5, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo mundo. Esse evangelho é indomável. Ele não parou, mesmo após 2000 anos, ele continua fazendo a mesma coisa que nós lemos na carta. Amém? Ponto 2, estrutura da carta, já caminhando para o fim. Como que, quando você olha para a carta, para você entender ela mais fácil, olhando ela de cima, tá bem? Vamos olhar a carta de cima, como que ela se estrutura de cima. Você tem uma saudação inicial, como é comum em todas as cartas do apóstolo, e também no mundo antigo era assim que se fazia. Você tem uma saudação. Paulo, nessa carta, ele faz uma oração, não é isso? Ele faz uma oração ali, ele começa a comentar sobre a igreja, ele faz uma oração pelos colossenses. Depois disso, ele começa a exaltar a Cristo, de uma forma como poucas vezes a gente vê. Ele vai falando da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo, da vitória de Cristo, ali no capítulo 1, a partir do 13. E ele vai revelando ali o seu objetivo, a sua mensagem central, do que ele quer escrever. Ele faz aplicações pessoais no capítulo 3, até aqui capítulo 1 e 2. No capítulo 3 ele faz aplicações pessoais, né? Olha, faça morrer essas obras da carne, tudo mais, ele começa com isso. Depois ele tem aquela seção que é parecidíssima com Efésios, que ele fala, maridos, respeitem suas mulheres, amem suas mulheres, mulheres respeitem seus maridos, tal, pai, filho, escravo, ele dá essa parte da carta, e depois ele finaliza com uma despedida, né, como é de praxe de Paulo. Essa é a estrutura de cima da carta. Então nós podemos fazer essa divisão na carta para compreender, né? Então ela vem com esses elogios do apóstolo, essa saudação inicial, que essa igreja estava indo muito bem, né? E depois ele emenda nessa oração e nessa exaltação, que aí, meus irmãos, eu gostaria de lermos todos mundo juntos em pé, porque nós não podemos ler sentados essa parte. Faz o favor para mim, fique de pé, abra a sua Bíblia, lá em Colossenses 1,13, vamos acordar e vamos ler juntos isso aqui, ó. Vamos lá. Não sei se vai conseguir pôr na tela, acho que não conseguiu, né? Mas eu pedi para vocês trazerem aí a versão NVI, nós vamos ler na NVI, tá bom? Se você não tem, abre seu aplicativo aí. Colossenses 1,13. Todo mundo abriu? É aquela parte assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, tá bom? Então vamos lá, hein? Todo mundo junto. 1, 2, 3, vamos lá. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos,
para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Pode aplaudir esse Deus? Pode tomar seu assento. Não podemos ler essa parte da Bíblia sentados. É uma parte das mais gloriosas. Alguns dizem até, acho que o Marcelo vai dar essa aula, poderia até ser um cântico da igreja dos nossos irmãos do passado. Como se fosse algo cantado por eles e que eles exaltam a Cristo, a sua obra, a sua vitória, o seu evangelho invencível e esse Cristo que não pode ser derrotado, que é sobre todas as coisas. E Paulo, com essa exaltação, com esse hino maravilhoso, falando sobre Jesus, sobre a sua obra, sobre o seu caráter, sobre o que ele é, ele finaliza então o capítulo 1 e já entra no capítulo 2, revelando pelo menos um dos seus objetivos da carta. Ele diz lá, né, porque Paulo está preocupado, certo? Epáfras chega para Paulo e fala: Paulo, está acontecendo um negócio estranho lá em Colosso, preciso da sua ajuda, o que eu faço? Como é que a gente vai proceder com isso? Né? E Epáfras relata e Paulo fala assim: não, peraí, Epáfras, escreve um negócio aí. Capítulo 2:8, ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então veja bem, nos parece que o objetivo de Paulo ter escrito essa carta, e nós precisamos tentar encontrar o objetivo, porque escrever carta naquele período era muito caro, então o autor tinha uma intenção específica, não era algo barato, era caríssimo, para gastar tinta e papel naquela época. Então, Paulo está preocupado, ele demonstra aqui que um dos objetivos dele era a preocupação que ele tinha com essa igreja. Então ele diz: olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Certo? Se você entender a carta dessa forma e partir, começar a ler, a melhor entrada para ler a carta é isso aqui. Você lê isso primeiro, depois você volta para o capítulo 1, verso 1, você vai entender muito melhor a carta. Porque você partiu do objetivo dele, pelo menos um deles, e agora você está lendo a carta desde o começo, tendo isso no horizonte. Que ele está combatendo essa vã filosofia, essa vã sutileza, essa tradição humana, esse rudimento do mundo, essa heresia que entrou na igreja e que não era segundo Cristo. Era uma igreja firme, era uma igreja alicerçada no amor, mas estava sob ameaça. E é isso que Paulo está fazendo. Só quero fazer uma observação aqui, que filosofia aqui não é filosofia nos termos que nós entendemos hoje. Lembra que eu falei de anacronismo? Entender o passado com as lentes atuais, não podemos fazer isso com a Bíblia. Filosofia aqui não quer dizer matéria filosofia, uma disciplina filosofia, como nós temos hoje. Quer dizer um modo de pensar. Ok? Tanto o Michael Bird quanto uma pesquisa que eu fiz diretamente em fontes originais indicam que, em Flávio Josefo mais especificamente, que era um historiador do primeiro século, ele usa essa palavra para se referir ao próprio judaísmo muitas vezes. Não quer dizer que isso aqui seja um judaísmo puro, quer dizer que a palavra filosofia era utilizada para outras funções, muito parecido com o que chamaríamos de religiões hoje. Modo de pensar, formas de ver o mundo, ensinamentos, ok? Grupos, né, que ensinavam algo. Então, só essa questão para você não se perder achando que poderia ser uma filosofia grega, por exemplo. Não é o caso, tá bem? Aliás, ela tem muito de judaísmo, né, como a gente vê na própria carta. Então, se você der uma olhada lá, você tem, por exemplo, circuncisão. Se você prestou atenção na carta,
Esses falsos mestres estavam enchendo o saco do pessoal com circuncisão de novo. Então tinha elemento judaico, né? Não era só grego. Você tinha a guarda do sábado. Você tinha guardar festas de lua nova, por exemplo, coisas judaicas. Você tinha regras alimentares rígidas. Aqui a gente já não sabe se era questão judaica ou não. Você tinha um certo culto lá envolvendo algum tipo de astrologia. Rudimentos do Mundo está ligado com a astrologia, com astros, com elementos iniciais, né? Lembra que Pedro fala, os elementos do mundo se desfarão, né? Então esses elementos aí, rudimentos do mundo, são os astros e tudo mais, essas questões meio ligado a esse misticismo e a astrologia. Essa heresia tinha uma certa lá adoração com anjos ou de anjos, a gente não sabe muito bem, né? Talvez a melhor interpretação anjos como intermediários de Deus. Então você busca o anjo para que Deus então fale com Deus, algo assim talvez, né? Mas não tem como fechar a questão. E também era um culto ali, uma seita que tinha visões espirituais, né? Mas visões humanas, né? Algum tipo de transe talvez ali, como era muito comum nessa época, aquelas coisas que tinham, né? Não só naquela época, né? Até hoje tem aí. E então algo desse tipo. E também tinha, claro, falsos mestres que estavam enchendo o saco da igreja de Colosso, né? E o pastor tem que dar uma varada no pessoal lá para dar uma acalmada no negócio, porque o pessoal estava desqualificando os irmãos, né? Estavam ali enchendo a paciência dos irmãos e dizendo, nós somos espirituais, nós que praticamos esse culto aqui. E também tinha um certo conhecimento oculto que só eles tinham, né? Tanto é que Paulo fala, olha, todo conhecimento foi revelado em Cristo, né? Mas eles tinham um conhecimento que só, um borogodó que só eles tinham com Deus, lá que ninguém mais tinha, e os caras eram os bons, né? E é um negócio estranho, essas coisas que vai entrando, né? Foi tentando entrar naquela igreja. Também tem como característica, aparentemente, desvalorizar a vida comum, né? Porque vocês pegam lá para os últimos capítulos, Paulo tem que falar dessa questão familiar, por exemplo. Então, respeite, ame a sua mulher, respeite seu marido, trate seu filho bem, né? Porque essa é uma outra coisa, viu, irmãos? Para o mundo antigo, a mulher respeitar o marido não era nada demais. Mas o ponto aí que Paulo coloca não é sobre a mulher, é sobre o homem. Porque aí ele fala, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. O diferente aí para o mundo antigo que Paulo está escrevendo é para o homem. Ele diz, olha, filhos, respeitem seu pai. Isso para o mundo antigo não tinha nada demais. O filho tinha que respeitar o pai. O pai podia matá-lo se ele quisesse. O pai podia vendê-lo, podia deserdá-lo, podia fazer... filho era propriedade naquela cultura. Mas ele diz, pais, não irritem os seus filhos. Tratem bem eles. Senhores, tratem bem seus escravos. Para o escravo respeitar o senhor não tinha nada demais. Vocês percebem que Paulo está falando com os pais, com os maridos, com os senhores. Isso é que é a revolução da época, o resto já era igual. A mulher já tinha que respeitar o marido de qualquer forma. Essa seita parece desvalorizar isso, porque eles vão falar de uma espiritualidade. Sabe aquela coisa espiritual? Uau, uau, uau. Sabe? Que você tem aquela coisa, aquela capa, aquele conhecimento, mas na verdade você vai olhar a sua vida, uma vida miserável, que você trata mal todo mundo, a sua esposa, que você não respeita ninguém, que você não trata bem os filhos. Verdadeira espiritualidade é refletida na nossa vida particular, nas pessoas próximas, é isso que Paulo está dizendo. Então era uma seita que desvalorizava isso, para colocar coisas muito, né, entre aspas, elevadas. O papo era mais ou menos assim, irmãos. Tem que ter Jesus, mas precisa circuncidar também. Estão entendendo? Jesus e mais alguma coisa? Lembra do sincretismo lá que estraga tudo? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de mentira estraga tudo, uma mosca que cai no perfume estraga o perfume inteiro. É assim. Jesus não admite nada do lado dele. Nada. Nada. A salvação é por meio da cruz de Cristo. Nada pode estar ao lado. Jesus e mais alguma coisa. Mas o papo era esse. Jesus, claro que tem que ter Jesus, tem que ter filho, mas também tem que ter a circuncisão. É preciso Jesus, claro, óbvio, mas tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado e as festas da lua nova, você está perdido. Jesus e mais isso. Essa heresia eu estou falando, que entrou lá. Tudo na Bíblia.
é preciso Jesus, mas se você comer daquele tipo de carne, já era, o rigor com o corpo, dieta. Você já perdeu tudo que você ganhou, você não está mais protegido. É preciso Jesus, mas você tem que vir aqui no meu culto, onde os anjos aparecem. E a visão come solta. Se você não vier aqui, você não tem espiritualidade. Você não vai ser guardado, você não vai ser protegido desses seres espirituais. Você não acredita que existe o mal, que existem os demônios? Então você tem que vir aqui porque os anjos estão aqui e vão te proteger. É Jesus e mais isso aqui. É isso que eles estão falando lá. Se nós trouxéssemos para a nossa realidade aqui, por que essa carta é atual? Porque se nós trouxermos para cá, seria mais ou menos assim, ó, é preciso Jesus, claro, mas para você ter proteção total mesmo, garantida, você tem que vir aqui na sessão de libertação às 3 horas da tarde. Senão, o cramunhão te pega, se você não vier. Não, mas não é só pela fé, é só pela fé. Mas você tem que vir aqui na sessão para eu fazer uma oração forte por você, para que você seja protegido e guardado. E tem que dar manutenção nessa oração. Quando ela começar a ficar meio fraquinha, você tem que voltar daqui. Preferência, uma vez por mês, pelo menos. Você dá uma renovada na oração. Está entendendo? A heresia que estava entrando na igreja, que até hoje existe, é preciso Jesus, claro, mas tem que ficar aqui, olha lá, debaixo da minha cobertura espiritual. Se você sair da minha sombra, se você sair da minha cobertura, aí eu já não posso garantir mais nada. Cobertura espiritual. Termo amplamente usado, abusado e distorcido, porque a nossa cobertura é o Senhor. É Ele quem nos guarda, segundo a carta aos Colossenses. Paulo está tentando libertar a igreja disso. É preciso Jesus, mas é preciso algum tipo de conhecimento místico que só os iluminados vão ter. Então, existem sessões e sessões de libertação e de cura, que existe lá um ritual que só aqueles que fizeram determinado curso e passaram por determinada experiência detêm. E eu vou dizer para vocês, irmão, eu já frequentei situações assim, em que os ministros, eles não se permitiam que você os olhasse nos olhos. Porque eles tinham um certo conhecimento, um certo poder libertador, e que você não era da mesma classe que você não poderia... Eu vi isso aqui, imprudente. Jesus e mais um monte de coisa. O objetivo da carta, irmãos, é tirar o povo desse misticismo, desse engano, dessa heresia. Somente Cristo. Somente Ele é a nossa proteção. Em Cristo nós temos tudo. Em Cristo nós somos completamente guardados. Em Cristo Ele é a plenitude. Aprove a Deus fazer nele habitar toda a plenitude. Nós temos tudo em Cristo. O apóstolo diz na carta aos Colossenses, olha, é um absurdo vocês crerem nisso, porque nós temos tudo em Cristo. Não existe outro lugar que nós possamos ser protegidos. Seria mais ou menos assim o diálogo, né? Apóstolo, né? Como que, né? Como é que a gente faz, né? O que quer dizer? Por que é um absurdo? Porque alguém poderia perguntar para o apóstolo, por que eu não posso aderir? Me parece que é certo isso que eles estão falando, né? Porque as pessoas vão atrás disso. Me parece que o apóstolo diria, por que é um absurdo tudo isso? Olha, ele responde na própria carta, ele diz assim, porque é um absurdo você procurar proteção em outro lugar, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ou seja, se Ele é Deus, eu não preciso de mais nada. Se você tem a Cristo, se Ele é a plenitude, se você tem a Cristo e Ele deu a plenitude para você, você está procurando o que mais? O que é plenitude no grego? O que é plenitude no grego? O que é tudo no grego? Tudo. No hebraico, no inglês, no japonês, é tudo.
Vocês têm a plenitude. É uma loucura vocês procurarem proteção, abrigo em outro lugar, além de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele não é 33,333% Deus. E o Espírito Santo tem mais 33%. E o Pai tem mais 33%. Quando os três juntam dá 100%. Nele está a plenitude. Corporalmente. Aqui, ó, a outra heresia que provavelmente existia. Que Jesus não estava em carne. Que Deus não podia ser carne. Ele veio em carne. Todo aquele que diz que ele não veio em carne, diz o apóstolo João, faz de Deus um mentiroso, é um herege, seja anátema. É assim que você testa quem é de Deus e quem não é, segundo o apóstolo João. Eles estão dizendo aqui provavelmente que ele não veio em corpo. Corporalmente habita toda a plenitude de Deus. Por que é um absurdo você temer demônios, seres e qualquer força que exista? O apóstolo responde, porque ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade. Ou seja, cabeça quer dizer comandante, que está acima. Ele está acima de tudo isso. Por que vocês estão com medo? Dessas loucuras que acontecem aí e tudo mais. Se vocês têm a Cristo, nenhum mal pode alcançar vocês. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não pode tocar em vocês. O maligno não pode tocar em vocês. Só tocará à medida que Deus assim o permitir. Ele é quem comanda esses seres. Se vocês têm a Cristo, não faz sentido vocês buscarem outro meio. Por que não faz sentido circuncidar, Paulo? Parece que na Bíblia manda circuncidar, está no Antigo Testamento. E aí, como é que você resolve isso? Né? Porque está lá, no Antigo Testamento mandava circuncidar. E eles estão falando e estão mostrando a Bíblia para nós. E está enchendo o nosso saco. O que a gente faz? Eles estão falando que se a gente não circuncidar, nós não vamos ser salvos. O apóstolo responde. Não circuncide, porque nele, em Jesus, também vocês já foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Porque cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, nos constava de sábados e festas, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Na cruz do Calvário. Por isso que vocês não podem se circuncidar. Se vocês se deixarem circuncidar, tornaram a cruz de Cristo inútil, disse o apóstolo aos Gálatas. Porque nele nós já fomos circuncidados. Nele. Por que nós não precisamos temer mais nada? Nenhuma circunstância e nada. O apóstolo responde, porque despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O Rei vitorioso batalhou por nós e venceu todos os nossos inimigos. É isso que o apóstolo está falando. Não tem nada que esteja acima, nem ao lado de Cristo e nem perto de Cristo, da vitória que ele conquistou. Ele humilhou Satanás e seus demônios na cruz do Calvário e nos levou em triunfo, nos arrancando das trevas e nos conduzindo como um general vitorioso. Como um general, a imagem é do general romano, que vencia as batalhas e colocava os seus inimigos expostos à vergonha e triunfava sobre eles entrando na cidade. É assim que Cristo nos conduz em triunfo. O Rei que venceu a morte, o Rei que venceu Satanás, o Rei que venceu o pecado na cruz do Calvário. Por isso não faz sentido Paulo estar dizendo vocês voltarem a isso e temerem qualquer coisa que seja a não ser a Deus. Paulo desmonta no capítulo 1 e 2, essa heresia que estava entrando por meio da verdade do Evangelho, mostrando e expondo quem Cristo é,
qual é o alcance da sua obra, qual é o poder que ele tem e de onde ele veio e qual é a natureza de Deus. É isso que ele faz no capítulo 1 e 2. Ele apresenta esse Cristo vitorioso que venceu as batalhas. E nós poderíamos perguntar, qual que é a conclusão então, apóstolo? Se Cristo é vitorioso, e se nós estamos em Cristo, e se nele está toda a plenitude que também foi dada a nós, como que nós devemos responder aos falsos mestres que estão dizendo que espirituais são eles e que estão nos desmerecendo? Como que a gente deve responder? O apóstolo responde, Colossenses 2,16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Portanto, depois disso tudo que eu li, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, de culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem ajustado em suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha aqui, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivesseis no mundo. Não toque nisso, não coma daquilo, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homem. De fato, olha o que o apóstolo diz, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto em que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne, ou seja, não tem valor algum na sua santificação. Só o poder da morte e ressurreição de Cristo é capaz de nos dar poder para vencer o pecado. Só a vitória de Cristo nos dá poder sobre esses inimigos. Só a vitória de Cristo nos dá poder sobre a morte. Só a vitória de Cristo nos dá poder sobre Satanás. Só a vitória dele. A vitória dele é a nossa vitória. Nós precisamos lembrar disso. E fica apenas a questão de uma ressalva de que o apóstolo, ele não está dizendo que nós não temos que ser moderados. Porque ele diz, olha, não toque nisso, não faça aquilo, não beba aquilo. Não, ele não está dizendo assim, viva do jeito que você quer. Não é isso que ele está falando. Ele está combatendo e criticando um legalismo. Legalismo em qual sentido? Porque essa palavra também está perigosa hoje. Legalismo no sentido de que você dá determinados passos, cumpre determinadas regras humanas e aí você chega a Deus. Você cumpre determinadas regras e aí você tem visões espirituais. E aí você vê anjos. Então você é austero com o seu corpo, você é rigoroso com o seu corpo, você tem um jejum que seja, ou você não se alimenta de algumas coisas, e você vive naquilo como uma forma de chegar a Deus, como uma forma de cumprir aqueles passos e necessariamente você ter a Deus. Então fica o jejum pelo jejum, fica a dieta pela dieta. Paulo está dizendo, isso não tem poder contra nada. Não tem poder contra nada, isso não vai funcionar, isso é um culto inventado pelos homens, Deus não mandou vocês fazerem isso. Não mandou vocês fazerem isso, não é assim que você chega até Deus. E Paulo também não está dizendo que não existam anjos, obviamente, porque ele fala de um culto a anjos, ele não está criticando que existam anjos, claro que existe, a Bíblia fala que existe e ele mesmo diz isso, e ele não está criticando visões espirituais. Ele está criticando visões desconectadas da cabeça que é Cristo, ou seja, visões produzidas humanamente, em que você entra num transe lá, em que você faz um jejum maluco, você faz um ritual, e aí você diz lá que está vendo coisas. É isso que ele está criticando. Essa busca por ver anjos, essa busca por ver questões sobrenaturais e não a Deus. A nossa busca tem que ser de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Temos que buscar a Deus. Se Deus nos der algo, amém. Se ele não nos der, amém. Porque só nos interessa o que vem dele. Paulo teve visões. Paulo teve experiências incríveis. Ele está criticando pessoas que tentavam produzir isso de alguma forma, de baixo para cima. Amém? Saímos do capítulo 2 e entramos no 3. Agora o apóstolo, estamos dando visão panorâmica, certo? Então, tem a introdução, o cumprimento de Paulo, Paulo ora pela igreja, ele faz aquele hino maravilhoso que nós lemos todos juntos aqui, ele vai combatendo essa heresia, ele dá um objetivo, né, o motivo pelo qual ele está escrevendo a carta, e agora
ele vai falar dos efeitos daquela vitória que ele falou que Cristo conquistou na nossa vida. E isso Paulo faz na maioria das cartas dele. Ele expõe teologicamente o seu tema, ele vai até as alturas, expondo quem é Cristo, e depois ele desce à terra para dizer como nós temos que viver. A partir disso. Em geral, ele faz isso nas cartas e não é diferente aqui. Depois disso tudo, ele vai dizer, olha, façam morrer toda a sua natureza terrena. Tudo que é mal, tudo que é ira, tudo que é pecado. Ele vai tratar isso a partir do capítulo 3 e vai chegar naquela sessão familiar que nós já mencionamos no capítulo 3 ainda, ao final. Maridos e mulheres, filhos e pais, escravos e senhores. Então você percebe que Paulo, depois de dizer da vitória de Cristo, quem ele é, que Cristo venceu todo o mal, ele conquistou tudo, ele derrotou todos os nossos inimigos, agora ele vai falar que essa vitória precisa ser apropriada por cada um de nós, porque também é a nossa vitória. E se vencemos com Cristo, ela será manifestada na nossa vida comum, na nossa vida diária, enquanto nós caminhamos. Aqui eu preciso da sua atenção, porque é muito correto nós imaginarmos, como estamos fazendo até agora, Cristo batalhando, cavalgando, como um grande guerreiro que ele é, um homem de guerra, como a Bíblia coloca, contra Satanás, contra o mal, contra a morte e contra o pecado. Essa trindade do mal, né, vamos dizer assim, que é esse império das trevas que nós somos arrancados, que nos fazia servos da injustiça. É correto imaginarmos Cristo lutando contra tudo isso e dominando esses poderes. É correto, mas nós precisamos ter uma perspectiva mais ampla, porque a carta aos Colossenses, ela fala de uma reconciliação de todas as coisas com Cristo, inclusive a nós, que éramos inimigos de Deus também. Então, ao lado da morte, do pecado e de Satanás, estávamos nós, que éramos inimigos de Cristo. E ele batalha a batalha do Calvário. E ele vence essa batalha e nos conquista para ele, assim como o apóstolo Paulo foi conquistado na estrada de Damasco. Ele estava indo matar cristãos, mas a vitória da cruz alcançou o apóstolo. E Deus domina o touro brabo do judaísmo e o faz o maior dos seus amigos, dos seus apóstolos. Ele reconcilia Paulo com ele, reconcilia eu e você com ele, porque nós éramos inimigos. Ele precisou lutar para nos reconciliar conosco. A imagem dessa guerra cósmica que Jesus trava contra esses poderes envolve a nós também, que éramos inimigos dele. A imagem da salvação de Apocalipse é o Cordeiro. É aquele que está vestido com um manto de sangue, mas não o sangue dos seus inimigos, o próprio sangue que ele derramou por nós, por mim e por você, para nos reconciliar com ele todas as coisas na cruz do Calvário. A guerra que Deus trava é contra essa trindade, é contra nós no sentido de nos fazer amigos dele, de mudar a nossa identidade diante dele. Esse é o símbolo da conquista do Cordeiro sacrificial que tomou sobre si toda a violência do mundo causada pelo pecado, toda, a minha, a sua, a passada de todas as épocas. Ele tomou sobre si para incluir o inimigo em seu reino. Eu e você. Assim devemos agir também, porque isso é maravilhoso. A batalha que Cristo trava é para trazer o inimigo para dentro do seu reino, para reconciliar com ele. Essa deve ser a nossa luta também. Com os nossos inimigos, com aqueles que nós não conseguimos nos acertar, com o mundo em geral. Nós somos testemunhas como Cristo foi. Mártires quer dizer testemunhas. Nós somos testemunhas, se preciso, até ao martírio. Isso é ser um cristão. Não quer dizer que você precisa ir ao martírio para ser um cristão, mas se Deus pedir, você tem que estar pronto. Isso é ser testemunha fiel dele. Testemunhar até o fim, de forma pacífica, porque Jesus tem o sangue, o manto tingido de sangue, do seu próprio sangue,
derramado em nosso favor. Ele não tem o nosso sangue na sua capa. Ele não tem o sangue dos seus inimigos ainda na sua capa, porque ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Um dia ele voltará como juiz de toda a terra. E um dia ele executará o seu juízo final. Mas por ora, ele veio como cordeiro que morre e é ensanguentado e sofre toda a violência que nós praticamos, toda a exclusão que nós praticamos para nos incluir. Nós, os gentios, em especial, porque a palavra aí, Colossenses diz que o mistério estava oculto e ele revelou aos gentios. Nós, que naquela parábola maravilhosa que Jesus conta do rei que deu uma festa, as bodas do rei, e ele manda chamar o pessoal, mas todos estão muito ocupados. Um está cuidando do campo, o outro está cuidando não sei de onde. E então o rei fica irado e fala, agora eu vou exercer juízo contra esse povo e chamem todos aqueles, os aleijados, os coxos, os desvalidos que estão pelas esquinas, que estão pelas ruas, que são pobres, que estão nus, que são pedintes. Quem são esses? Eu e você. Os judeus são aqueles que não quiseram, mas nós quisemos. Esse Cristo, a esperança da glória revelada em nós. Somos nós que ele foi buscar. Amém? Paulo termina com uma exortação final, despedidas como sempre, dando o panorama geral, né? E falando sobre todo o andamento da igreja. E ele termina a sua carta como geralmente ele faz. Amém? Então temos aí o panorama geral da carta, capítulos 1 e 2, capítulos 3 e 4, para você olhar de cima, e todo também o contexto para você daqui para frente ter uma melhor compreensão da carta. Maravilha? Senhor, obrigado pela vida das suas filhas, te agradecemos, somos gratos. Obrigado, Jesus, porque com tão boa vontade as suas filhas têm servido no reino. Honramos a vida delas, Senhor, nessa hora. Agradecemos de coração que o Senhor possa abençoá-las 100 vezes mais do que qualquer um aqui, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, entregar algo diferente nas mãos delas e que jamais falte, Senhor, nada na vida delas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Oramos ainda, Senhor, por todo esse contexto, toda essa aula. Oramos por essa palavra que foi liberada. Agradecemos por essa carta que chegou até nós, Senhor. Pai, a sua palavra é maravilhosa. A sua palavra, Senhor, não há nada igual à sua palavra. Nós somos apaixonados pela sua palavra, Senhor. Nós queremos aprender e conhecer de Ti, Senhor, mais ainda, porque a sua palavra é a nossa vida, Senhor. Se o Senhor não falasse conosco, jamais teríamos vida. E o Senhor falou conosco, Senhor, esse texto maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por tudo. Agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor inspirou esses homens a escreverem tão belas palavras, tão profundas palavras. Escreve elas em nosso coração, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.